Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começar a pregação, queria falar para vocês uma coisa. Vocês sabem, passei um período nos Estados Unidos numa missão. Depois fui para o estudo do doutorado. Aí eu ligava sempre para o diácono Zé Antônio. Eu falava: e aí, Zé, tá tudo bem? Como é que estão as coisas? Aí o diácono falou assim: ah, padre, pode ficar por aí mesmo. Falou assim para o padre. Eu falei: mas diácono, estou com tanta saudade do povo, como é que pode? Não, padre, não vem precisar vir mais não, fica por aí. Minha gente, eu fiquei até doente, fiquei com febre de saudade. Mas assim, só partilhando com vocês uma coisa, brincadeira, o diácono não falou isso não, mas foi um período bom, inicialmente, o primeiro. Depois o segundo período foi mais difícil, porque realmente foi muito, muito exigente os estudos. Até no finalzinho já fiquei realmente com febre. Fiquei uma semana de cama praticamente, mas deu tudo certo no final. E é tão bom, tão maravilhoso a gente estar junto, celebrando na nossa casa, na nossa família. Não é a mesma coisa, né? Mas como eu desejei poder celebrar com vocês, e nesse momento eu quero convidar você a fechar um pouco seus olhos. E se você pode, abra seus braços em cima das suas pernas mesmo, abra suas mãos. Com um gesto de humildade, diga no íntimo do seu coração que você recebe a bênção de Deus. Nós acolhemos, Pai, a Tua bênção no dia de hoje. Nós sabemos que existe uma bênção para cada dia, e nós não perdemos a bênção de hoje. Amém, igreja? Nós recebemos, nós acolhemos, Pai. Nós sentimos a Tua presença e dizemos quanto nós somos felizes, Senhor. Quanto nós temos mais do que nós merecemos. Quando nós paramos e observamos o que o Senhor tem feito sobre a nossa família, sobre a nossa casa, nós precisamos reconhecer humildemente: o Senhor tem feito muito, o Senhor tem sido fiel em todo o tempo, e nós somos agradecidos. Muito obrigado, Senhor. Nós celebramos hoje a Tua bondade, celebramos, Senhor, a graça que é derramada sobre cada um de nós. Nós queremos adorar a Tua presença, cantando. Solta a voz. Eu cantarei a bondade de Deus. Canta, igreja. Nós somos agradecidos, Senhor. Muito, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem construído nas nossas vidas, nas nossas famílias, por cada filho que o Senhor nos dá, por cada luta, por cada desafio, por cada novo dia, Senhor, que o Senhor nos permite viver. Muito obrigado, Senhor. Tantas bênçãos, incontáveis bênçãos. E a Bíblia diz que de geração em geração
nós haveríamos de ver a tua bênção. As nossas casas, as nossas famílias haveríamos de constatar as tuas bênçãos. Bendito seja, Deus, adorado seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe, queridos, hoje vai ser a homilia mais rápida do ano. Preciso dizer para vocês apenas uma única coisa: nós somos muito abençoados. Mesmo com toda a luta com as doenças, com todas as provações, nós somos um povo que temos recebido muito de Deus. Nós somos um povo que temos muito mais para agradecer do que pedir. Amém, minha gente? E quantas pessoas muitas vezes ficam naquela imaginação boba de pensar que as bênçãos de Deus são um milagre grandioso, ou uma grande cura que possa acontecer. Isso é maravilhoso. Mas olha, que bênção é Deus nos conceder a paz interior. A gente vê tanta confusão, tantas discussões. Em meio a tudo isso, você manter a sua paz, isso é uma grande bênção. Existe bênção maior do que ter sabedoria? Existe bênção maior do que ter o coração sabendo? Enquanto tantas pessoas estão correndo atrás de tantas coisas, você é feliz com o que você tem, minha gente. Amém? E olha que bom a gente poder no dia de hoje chegar aqui diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor me acolhe, o Senhor me ama, e eu não fico preciso criar tantas coisas, sabe? Eu quero no fundo dizer isso para você, que você tem esse coração agradecido, porque hoje nós percebemos que a liturgia ela está completamente voltada para dois assuntos: para o assunto da relação de família, do matrimônio, do divórcio, e da percepção das crianças como modelo para o reino de Deus. Você sabe que quando os fariseus eles começaram a questionar Jesus, o objetivo deles não era ter resposta, mas era provocar e encontrar nele algo que possa ser usado contra ele futuramente, porque eles sabiam que existiam grupos de rabinos que entendiam o divórcio de uma forma, um outro grupo entendia de outra forma, mas Jesus ele se utiliza de uma didática de Deus. Ele fala qual era o projeto de Deus. Em outras palavras, Jesus ensina para a gente que o divórcio se tornou a acomodação da limitação humana. Jesus diz que o divórcio não é vontade de Deus, mas se tornou uma forma acomodada dos homens enfrentarem as suas limitações pessoais. E todas as vezes que nós nos fechamos, nós dificilmente perdoamos, nós dificilmente temos a visão de enfrentar as lutas. Por isso que nós somos abençoados. Você que é casado, você tem a bênção de santificar a sua vida por meio dessa criatura amável que está do seu lado. Ou seja, Deus nos dá bênçãos diárias. Para quem é casado, você recebe a sua bênção vivendo a sua renúncia diária, o seu silêncio, muitas vezes a sua entrega completa de si. E isso é uma forma de se santificar e de santificar o outro. Nós bem entendemos que a relação matrimonial é uma das mais difíceis e complexas de se permanecer em Deus. E é por isso que a gente entende, e olhe para o padre, por favor, e a gente entende que não basta ter amor. O amor é um componente importantíssimo da relação a dois. Mas o amor, ele precisa ser acompanhado com a maturidade, e com a capacidade de perdoar, e com a capacidade de querer dar a vida todo dia. Eu conheço muitas famílias que se amavam de verdade, e que não estão mais juntas. Por quê? Porque somente amar não é necessário. Você precisa todos os dias escolher dar a vida, perdoar, ser maduro e segurar as pontas. Eu quero abençoar o coração dos jovens. Você que não é casado, eu estimulo vocês a imediatamente procurar o DIP. Quem está namorando, sério, quem quer casar, existe um movimento aqui na nossa igreja, maravilhoso,
Eles possuem 13 encontros sobre a vida matrimonial, de preparação mesmo, e para aqueles casais que são jovens, e tem sido assim, maravilhoso, tem sido muito, muito frutuoso. Quem não é casado, quem está namorando sério para casar, não case sem fazer esses 13 encontros. Mas você que é casado, eu quero abençoar o seu coração e dizer que bom, você já deu um passo, você já construiu sua casa, você está construindo seus sonhos, mas não basta ter a união de corpos. Tem pessoas que olham aquela passagem bíblica e dizem: se tornarão uma só carne. Isso não diz respeito à capacidade de procriação. Isso não diz respeito à capacidade de uma atividade sexual constante. Mas isso diz respeito à capacidade de você ter não apenas a união dos corpos, mas acima de tudo, para que vocês tenham a união de almas. A união dos corpos, ela é muito fácil. E digo mais, se ela não for acompanhada com a união de espírito, com muita rapidez, todo esse fogo, todo esse desejo, todo esse elan, ele vai se perdendo com o tempo. E a gente sabe que com o passar do tempo, a atividade sexual, comumente ela vai mesmo diminuindo. E o que é que fica? Essa união do amor, do companheirismo, de olhar um para o outro, de perceber-se, de perceber o outro e de perceber que as almas estão unidas. Eu abençoo o seu coração para que você entenda, o desejo de Deus é que a gente receba a nossa bênção enquanto casados. Ou seja, a gente com muita facilidade no mundo que a gente vive, a gente pode perder a bênção de cada dia dentro de casa. Porque cada dia é um desafio para quem é casado. Sim ou não? Cada dia é um desafio. Cada dia é um desafio. Atenção para você que ainda não casou. Não vou dizer como São Paulo. São Paulo disse que era melhor que não se casasse. Mas o padre está dizendo: encontre a sua bênção de uma forma muito mais profunda. Não no elan daquilo que é bonito e romântico, mas naquilo que vai ser um caminho de santificação. Porque casamento é caminho de purificação e de santificação. E se você não enxergar assim, você está fadado a carregar um grande peso ao longo de sua vida. Mas se você olha com o propósito de Deus, é uma bênção. É uma bênção. Na segunda parte do evangelho de hoje, aqui o padre já encaminha para o final da homilia. Deus, por meio de Jesus, diz: eu não quero que afaste as crianças, porque elas são o modelo do reino de Deus. Naquela época, as crianças eram vistas como uma parte frágil, sem valor, porque dependiam completamente dos pais de tudo. Jesus, em outras palavras, quer ensinar o meu coração, e ao coração de cada um dos irmãos, que é nessa dependência que nós devemos encontrar o reino de Deus. Amém, minha gente? Quando a gente escuta isso, a gente poderia ir embora dessa igreja assim, mas o Espírito Santo está pedindo que você pergunte a você: quantas vezes você tem agido espiritualmente com uma forma de dependência? Quantas vezes você tem, ao longo dessa semana que passou, quantas vezes você dobrou o joelho dentro do seu quarto e foi capaz de dizer: Senhor, está acontecendo muita coisa na minha vida, mas eu dependo do Senhor? Quantas vezes essa semana que passou você foi capaz de dizer: eu sou dependente de Ti? Quantas vezes você se fez pequeno, ou não, ou você fez o contrário, se fez grande diante dos seus problemas e disse: eu resolvo do meu jeito, eu tenho a minha disciplina, eu tenho o meu jeito. Jesus, quando pega aquela criança, Ele não quis dar uma lição de moral, mas Ele quis aproveitar da oportunidade para dizer: esse é o segredo. Minha gente, sabe, eu estou ficando velho e posso perceber que cada vez mais tem uma vida diante de Deus, uma vida leve. Digo mais, tem uma vida leve, sabe? Uma vida que seja capaz de agradar a Deus, que tenha um compromisso mesmo de não faltar com a tua amizade, no teu relacionamento com Deus. Isso vai te dar paz. Mas sabe, no relacionamento com o outro, tenta ser mais leve. Às vezes a gente segura e sustenta tanta coisa sem necessidade. Ah, mas eu preciso ter aquela imagem. Não.
Olha a imagem de uma criança. Jesus está mostrando para a gente. Não é da ingenuidade que ele quer dizer, mas é da pureza. É dizer, sabe, o mais importante é ter um coração dependente. E hoje a gente vai voltar para a nossa casa, você talvez vá para o trabalho. Eu não sei o que você vai fazer depois daqui, mas eu quero dizer assim, Deus está hoje parando você e dizendo assim, cara, olha, para um pouco. Seja dependente, sabe? Para de querer fazer tudo do seu jeito. Você não está percebendo o quanto você está se machucando? Quantas feridas você está guardando? Vem para o meu colo. Deixa eu cuidar. Sabe? Deus está falando isso para você. Dobra os joelhos. Apresente o seu coração para Ele. E diga assim, Senhor, eu não quero fazer tudo do meu jeito. Mas o que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Me mostre como eu fazer. Dentro do meu casamento. Senhor, eu estou precisando de ajuda. Fala isso para Ele. Como criança, diz, Senhor, eu não estou conseguindo mais. Levanta a mão, pede ajuda. Diz, Senhor, me ajuda. Eu abençoo o coração de cada um dos irmãos aqui. Mas eu queria fazer uma menção especial a 12 pessoas que estão aqui dentro da nossa igreja e que deram um passo de acolher esse chamado de Deus. Deus tem os seus mistérios, mas Deus, no meio dos seus mistérios, Ele nos convida a fazer a sua vontade. E hoje são esses 12 jovens que estão aqui para servir no altar como ministros da Eucaristia. Sejam como uma criança, dependentes de Deus, na docilidade. Na docilidade. E digo mais, agradem a Jesus em tudo. Eu não sei se eu falei aqui para vocês, eu termino falando isso para vocês. Eu já falei em alguns lugares, mas uma vez eu fui falar lá na Argentina. Não sei porque eu fiquei tão nervoso quando eu fui lá. E assim, minha mãe me falou uma coisa, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas aquilo me marcou tão profundamente. Aí minha mãe percebeu que eu estava nervoso. Ela disse, meu filho, você já falou em tantos lugares, tantos países, você está com medo de coisa de falar aqui. Aí ela falou assim, vá com Deus. E entenda uma coisa, meu filho, olha o que ela me disse. Pensa que tudo que você fizer, você vai estar agradando a Jesus Cristo. De tudo que você for fazer, falar, lembra que você vai estar agradando a Jesus. E gente, que palavra tão simples, mas que palavra que fez tão sentido para mim, sabe? A nossa vida tem que ser mais leve, minha gente. O nosso relacionamento com Deus tem que ser mais leve. A tua vida dentro da sua casa tem que ser mais leve. Olha para Ele e pensa assim, tudo que eu fizer para minha esposa, tudo que eu fizer para o meu marido, tudo que eu fizer dentro do meu trabalho, vai ser para agradar a Jesus. Pensa dessa forma. Eu abençoo o coração dos irmãos que aqui estão, para que vocês guardem essa palavra. E peço que vocês fechem os olhos, que eu quero abençoar vocês. Fechem seus olhos. Senhor Deus, de bondade, nós pedimos hoje que abençoeis cada um dos casais, cada um das famílias, para que vivam na fidelidade e na harmonia. Que eles tenham uma vida leve, Senhor, diante do Senhor. Dá-lhe, Senhor, a graça de superar os desafios, para que tenham paciência. E ensina-nos, Pai, a sermos como crianças, que confiam e dependem da Tua misericórdia. Acolhe-nos, Senhor, nos Teus braços e guia-nos no caminho da santidade, para que sejamos verdadeiros discípulos do Teu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos a graça, Senhor, de tudo que fizermos, possamos agradar a Ti. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,